Fala, turma, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma aula. Afinal, hoje iremos falar aqui sobre certa estação de trabalho. Olha várias coisas aqui, né, pessoal? Então fica aí comigo, já prepara caneta, papel, certo? Porque tem muitos gatilhos aqui que vocês querem anotar. Afinal, vamos logo para a primeira coisa. O que é estação de trabalho? Porque eu sei que todos nós somos barbeiros iniciantes e precisamos entender cada etapa. E a estação de trabalho nada mais é do que a área que você tem tudo o que você precisa, certo, para executar o serviço. Afinal, o cliente vai estar sentado bem para frente, onde, queira ou não, aqui nesse quadro seria um espelho. Então, é algo que vai chamar também muita atenção. Então, por isso que eu quero que vocês fiquem comigo, porque existe sim dois tipos de barbeiros. Barbeiros, né, que tem uma bancada, certo, na frente do seu cliente, certo? E existe aqueles barbeiros também que tem algo mais clean, mais coisas guardadas na gaveta, uma coisa mais sem visão ali ao cliente, só uma coisa mais clean mesmo, sem nada de produtos e nada de muita informação. Afinal, você pode ver aqui que tem muita informação. Eu sempre falo que quando você tem muita informação, certo? Visão gera curiosidade. Curiosidade se torna uma experiência. Certo? Então você tem que entender que eu vou falar sobre cada setor aqui, tem muitos gatilhos aqui que eu utilizo, tá? Afinal, isso aqui não é minha bancada, eu apenas montei aqui para um barbeiro iniciante para vocês observar que é possível ter uma bancada dessa como um iniciante e fazer toda a diferença e oferecer a melhor experiência para o seu cliente e acaba que você ganha, certo? Aí de barbeiros, né, que ficaram para trás, que não investem, certo? Ou então até barbeiros aí que tem uma coisa mais clean. Então nada contra, pessoal, só que é como eu tô te falando, visão, cara, ela gera curiosidade. Afinal, se você tá sentado nessa cadeira entre 15 a 45 minutos, eu lhe garanto que você vai olhar tudo isso aqui. Então fica comigo nessa aula, porque essa aula sim eu vou ensinar vocês vários gatilhos, tá bom? Então vamos lá. A estação de trabalho ela é muito importante para o barbeiro. Por quê? Porque a estação de trabalho é sim seu cartão de visita. E para os barbeiros que não investem tempo e dinheiro nisso, sabe o que é que causa? Não causa uma certa experiência. É um atendimento normal, um atendimento comum, e atendimento comum não gera valor. Então você tem que entender que quando você investe em produtos e está no alcance da visão do cliente, o cliente observa que você sim, certo? Vai utilizar aquilo para cuidar da imagem dele, para entregar um trabalho que sim vai ser reconhecido. Pessoal, vocês têm que entender que as vantagens de utilizar uma estação de trabalho bem organizada e bem dividida é até que normalmente muitos dos clientes quando entra na barbearia, né, entra lá, senta na sua cadeira, ele acaba deixando o celular, sua carteira, e aqui você pode até observar que o único campo que está vazio será aqui, certo? Se o meu cliente aqui precisar de um álcool em gel, vamos falar muito sobre isso aqui, certo? Então, tem várias vantagens, tem vários segredos, vários gatilhos quando você tem esse tipo de apresentação. E eu noto muito que muitas pessoas erram nessa oportunidade que temos, é porque acaba que você não chama atenção. E se você não chama atenção, você não gera curiosidade. E não acaba agregando valor. Pessoal, onde eu noto que muitos barbeiros iniciantes erram, né, no início, é porque você não consegue gerar ali aumentar o seu ticket porque você não investe no cliente. E o cliente observa, o cliente está ali para ter uma experiência além do corte, certo? Então vocês têm que entenderem muito isso. Então, pessoal, prepara aí papel e caneta, porque agora vamos entender logo de base, afinal, teoria, certo? É a base de tudo, sempre falando dentro de sala de aula. Então, neste papel que você tem na sua frente, você vai desenhar um retângulo, certo? E nesse retângulo, como você pode ver aqui, ele vai ser dividido em 3 setores. E quais são esses setores? Setor número 1, setor número 2 e setor número 3. Realmente você tem que entender primeiro onde você quer trabalhar, certo? Afinal, a cadeira, ela gira por uma razão, certo? Então, vamos dizer que o barbeiro deseja trabalhar aqui no lado esquerdo. Então, esse lado esquerdo aqui, esse primeiro será as suas ferramentas mais utilizadas. Certo? Rafa, e quais são essas ferramentas mais utilizadas? Tá? A gente está falando aqui de máquina de corte, máquina de acabamento, shaver, espanador, talco, suas tesouras, seus navalhetes de desfiar, certo? Seus prendedores, seus pentes,
suas escovas, seus prendedores também de jacaré, tá? Temos também nossos pentes, secador, difusor. Então, normalmente, tudo que você mais utiliza para executar aquele serviço, certo? Então, se a cadeira estivesse aqui, o barbeiro estaria aqui, e por ter essas coisas tudo em combinação desse setor, acaba que eu tenho mais agilidade. Eu só estou aqui girando a cadeira, tá bom? Então, ferramentas mais utilizadas é onde o barbeiro vai se localizar e vai estar trabalhando ali a cadeira girando, assim ele vai ganhar sim mais agilidade, certo? Ele vai acabar se tornando mais rápido no serviço. Agora vamos falar sobre o segundo, que será o setor de barba e produtos, tá? Que é onde literalmente o cliente nota que você investe nele. Você não é aquele barbeiro que só tem ali 2 ou 3 produtos. Tem até barbeiros que já estão muito tempo no mercado que tem o máximo de 3 produtos ou o máximo 4. Um barbeiro iniciante, se você começar com uma variedade de produto, eu lhe garanto que você vai oferecer uma melhor experiência e afinal tem cortes que não precisa de muita técnica e o que o cliente procura é uma experiência única, tá bom? Então vamos falar também sobre cada produto aqui também em breve. E aqui nada mais é do que o setor de higiene e manutenção. Tá ok? Então, entendemos aqui que a estação de trabalho é dividida em 3 setores. E quais são? Ferramentas mais utilizadas, setor de barba e produtos, higiene e manutenção. Agora eu quero que você fique comigo, porque sim, agora que entendemos a teoria, vamos para a vida real, porque tem muitos gatilhos aqui que eu vou ensinar para vocês. Então, pessoal, primeiro gatilhos aqui que eu vou falar sim será sobre as ferramentas mais utilizadas. Afinal, já dei uma das grandes dicas, né, que eu dei aqui no início, foi que aqui sim o barbeiro ele consegue ficar apenas nesse local e sim com a cadeira girando, trabalhando e manuseando as ferramentas mais próximas. Exemplo, se eu precisar pegar o borrifador, automaticamente eu vou pegar o meu pente. E aí eu vou lá. Notamos aí que temos muito barbeiro que acaba não deixando uma bancada arrumada, mas por quê? Porque no momento que eu terminei com esses 2 instrumentos, eu não estou colocando em qualquer canto. Eu estou colocando eles próximo um do outro. Se eu for pegar a tesoura, eu vou pegar o meu pente. Então, se eu for colocar de volta, vai estar tudo aqui e aí vai ficar muito mais fácil de eu manusear, certo? Uma coisa que vocês têm que entender também, um gatilho bem massa, bem interessante, muitos barbeiros, certo, acaba sua tesoura ali jogada, gera curiosidade, acaba que queira ou não, isso aqui é seu cartão de visita, então quando você observa algo, né, mais detalhado, consegue também gerar mais valor. Então, queira ou não, esse tipo de apresentação vai até ter mais cuidado com a sua ponta da sua tesoura, então muito interessante vocês investir nisso. Tá? Outro gatilho que eu utilizo mesmo para você ter organização, afinal, muitos barbeiros acabam deixando pentes jogados na bancada, um pente numa ponta, outro pente na outra ponta, certo? Você pode muito bem comprar um porta-controle e ali, certo? Apenas um localzinho você já encontra todos os pentes. E muito interessante, pessoal, vocês também ter exatamente um copo, né, maior e tal, para ter as suas escovas e tal, porque tem muitas variedades também, temos a pequena, a M, a G, temos umas variações, então recomendo vocês também fazer uma divisão dessa, tá? Temos nosso difusor, afinal, sim, o cliente tem uma facilidade, se ele gosta mais de um aspecto mais bagunçado, o cabelo, né, valoriza também os cachos, então isso aqui sim é algo que veio para agregar aí no mercado. Temos um porta-secador aqui na quina, assim você não deixa o seu secador também jogado aí. Afinal, também, eu sempre falo que a organização, o cliente nota muito isso aí na sua bancada. Afinal, ele está olhando ali para o seu setor. Ele consegue identificar que ali é as suas ferramentas, tranquilo? Então, aqui a gente tem um porta-pente também, assim, com numeração, facilitando a vida também do barbeiro não ter que procurar cada pente. E a questão que eu sempre falo, quando você for comprar um espanador e um talco, certo? Garanta que esse talco ele tem uma certa fragrância, algo mais refrescante, mentolado. E espanador, antes de você nem chegar a utilizar no cliente, quando você estiver na loja, garanta que você passe isso aqui, pessoal, ó, em você e vê se é confortável. Tranquilo? Eu sempre falo que você também tem que sim saber a experiência que você está dando ao seu cliente, certo? Ele tem que saber qual é a sensação que o cliente
tem quando você passa as suas ferramentas nele, tá ok? Se a máquina é barulhenta ou não, que é exatamente o que eu vou falar aqui agora. Afinal, eu sempre falo que hoje o mercado sim tem uma variedade de máquinas, só que você sempre tem que pensar na experiência do cliente, cara. E quando você utiliza uma máquina mais silenciosa, olha aí, ó, certo? Acaba que você oferece uma experiência melhor, onde o cliente entra no modo de relaxamento ali, porque você não está com a máquina barulhenta. Uma criança acaba ficando mais quieta, o objeto ali também não ser barulhento e chamar muita atenção, tá bom? E também temos aí a nossa máquina de acabamento, que eu recomendo sempre aí você ter uma lâmina T, para você facilitar aí as curvas. E a shaver, pessoal, eu sempre falo aqui na minha sala de aula que compra uma shaver dourada, cara. Até com uma criança você pode brincar ali que você achou um tesouro e tal, e acaba que às vezes as coisas douradas sim chamam mais atenção. Então eu vou falar aqui também, deixar aqui nessa aula um PDF para vocês aí ter acesso aos fornecedores, certo? Que possa aí ajudar vocês, certo? Com algum tipo de ferramenta ou produto que está disponível aqui nesta aula. Tranquilo? Então, falamos aí sobre a estação de trabalho, certo? E o primeiro setor, que foi os ferramentas. Então, pessoal, falamos aí sobre o primeiro setor ali, né, que é das ferramentas mais utilizadas, alguns bizus que eu sempre falo que faz toda a diferença. Lembrando que eu só esqueci aqui do borrifador, eu não gosto de um muito chique, afinal somos iniciantes, só que temos que ter um confortável e pequeno. Não preciso de algo grande, afinal se eu fazer um atendimento a domicílio, eu quero sim sempre ter algo mais pequeno ali para caber na minha mochila. Tranquilo? E então agora vamos para o nosso segundo setor, que será sim o setor de barba e produtos, e aqui tem muito gatilhos. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam do setor de barba e produtos é que cada produto tem que estar na visão de campo do cliente, tá bom? Afinal, o cliente está sentado na frente, esse setor de barba e produtos é exatamente na frente do cliente por uma razão, certo? Onde sim, se você, sei lá, pensa como cliente comigo, você sentou na cadeira, você sabe que o procedimento vai durar no mínimo 20 minutos, meia hora. E você está ali olhando para frente ou então para o seu celular. Se ele olhar para baixo, é celular. Se ele olhar para frente, é produtos. E depois que ele olha para o espelho. Primeiro ele olha para cá antes de olhar para o espelho. Tá bom? Então quer dizer o quê? Vamos dizer que ele começa a ler, a tentar enxergar aquele produto. E aí ele vê que um produto, sim, tem uma palavra chamada, né, a palavra-chave seco. Aí ele pode dizer, pô, abre a curiosidade. Ei, Rafa, esse produto aí, ele é efeito seco, aí o meu tá acabando. Opa, cara, vou utilizar esse produto aqui no final para tu conhecer melhor, qualquer coisa temos à disposição. Então tá vendo como eu tendo essa exposição de produtos, acaba que eu crio ponto-alvos e se ele se identificar com alguma palavra-chave, gera curiosidade, gerando essa curiosidade, acaba que eu tenho o quê? Aumento de faturamento, porque cada pomadazinha dessa me dá um retorno financeiro. Então, olha só como é importante essa aula. Falamos sobre as ferramentas, agora estamos indo aqui para a parte de lucro, porque o barbeiro que só corta cabelo e faz barba, ele só vai alcançar um certo faturamento. Se ele não agregar com isso aqui, meu amigo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Então, primeira dica que eu falei para vocês foi ter tudo à direção do cliente. E quando ele olha para cá, ele olha que você tem pomadas, certo? Efeito seco, efeito molhado, efeito até black para disfarçar os fios brancos. Temos o óleo de barba, temos o Vick, pessoal. O Vick para poder colocar naquela toalha quente. Isso aí, cara, é uma grande arma para um barbeiro iniciante, essa experiência. Afinal, muitos barbeiros só aplicam a toalha quente sem nenhum tipo de fragrância, tá ok? Temos o gel, temos o esfoliante, temos o pó modelador, temos o balme, temos o hidratante facial, loção pós-barba, shaving gel, temos também o aftershave, que isso aqui eu posso dizer que é um cargo-chefe sobre quando tem uma experiência, tá? Agora, Rafa, por que é um cargo-chefe? Imagina só, normalmente conhecemos que muitos barbeiros só aplicam a loção pós-barba, mas imagina só se você sair do padrão.
O que é sair do padrão? Começar a investir em produtos novos no mercado. E o que é que eu quero dizer? Isso aqui é um aftershave, ele é um pós-barba efervescente, então ele, queira ou não, ele hidrata, ele refresca, suaviza a pele, mas a apresentação do produto é surreal. Afinal, vou aqui exatamente mostrar a vocês agora. Então imagina você fazendo aí a barba e no final o seu barbeiro chega com isso, ó. Olha, ó. Vocês estão escutando aí o estralo, ó? Certo? Então, imagina só essa experiência, você apertando esse produto e aí ele estralando ali. O cliente acorda, amigo, que é isso? Então, quando eu estou falando sobre experiência, setor de barba e produtos, eu só estou falando, cara, sobre coisas que eu vou aplicar nele que só vai gerar valor no meu atendimento. E aí sim, eu como um barbeiro iniciante, consigo sair e cobrar ali R$30, R$40, R$50. Por quê? Porque eu não só corto cabelo, como eu ofereço uma experiência, tá bom? E também temos aí o laque e o leave-in. E aqui eu vou explicar também vocês um pouco, certo, sobre cada aí para vocês entenderem, tá? Pomada black, ela é exatamente para te disfarçar um pouco daqueles fios brancos, tá? É muito importante vocês sempre ter um efeito seco e molhado na bancada. Afinal, no final, se seu cliente gosta de um efeito molhado, você sim tem a pomada correta. E se ele gosta ali do efeito seco, você tem a pomada ali que você pode utilizar. Se é aquele cliente que gosta realmente daquela fixação mesmo para passar o dia todo, muito interessante você entender. Afinal, temos o gel. Aqui temos, né, o esfoliante facial, que literalmente para remover ali as células mortas do rosto, queira ou não, vai hidratar mais o rosto também. Então, uma ferramenta poderosa para você agregar em seu passo a passo da barba. O hidratante facial, você nota que tem aquele cliente com o rosto muito oleoso. Se o hidratante facial fazer uma limpeza, vai agregar valor. Final, balme. Eu sempre falo que um dos maiores segredos aqui, certo? E é sim seu cargo-chefe em vendas, quando o tema é barba. Porque afinal, assim que o cliente chega e você nota que aquela barba é uma barba áspera, já chega logo no início daquele atendimento, aplica um pouquinho. Cara, vou aplicar aqui antes de começar um balme. Eu sinto que a tua barba ela é muito áspera. Sente aí, passa a mão agora, aí ele vai já notar que a barba dele tá mais macia. E já nota o resultado, cara. Ele já vê resultado de imediato. E quando ele vê resultado de imediato, ele vai sim gerar uma curiosidade de querer adquirir esse produto. Pó modelador, pessoal, afinal tem muitos clientes que querem aquele penteado efeito seco ali por mais tempo, mas sem perder o movimento. Então, pó modelador é uma boa opção para dar volume também, certo? Óleo para barba para desembaraçar aquela barba, tá bom? Queira ou não, recomendo você não aplicar no cliente que trabalha no sol. Deixa isso aí mais para o final da noite, certo? Sol com óleo não combina, oleosidade, suor, não cai bem. A loção pós-barba, pessoal, muito interessante você aplicar também no final com o secador. Dá uma sensação incrível e acaba que o cliente sente aquele sensação de muito mentolado e é muito interessante. Pessoal, agora vamos falar sobre o shaving gel. Afinal, vou passar aqui uma dica muito importante. Quando você for comprar um shaving gel, você tem que entender se ele é resistente, tá bom? Ó, quando eu aplico esse shaving gel de cabeça para baixo, você nota que ele não cai. Afinal, também outra forma que eu gosto de utilizar é deslizar assim por 15 segundos. Afinal, você observa aí que o produto tem uma durabilidade bem maior. Tranquilo? Então, olha aí como a estação de trabalho faz toda a diferença. No caso, seu cliente espirrar, ele sabe exatamente qual é o lado ali que ele pode ter acesso. Tá bom? Então, falamos aqui sobre os produtos. Também temos o leave-in, quando estamos falando sobre modelar o cabelo depois com secador e deixar aquele cabelo mais macio, literalmente como se fosse quase uma pré-escova, cara. Você quer aplicar esse produto. O Vic, que vai na toalha quente, como vocês já sabem muito aí dos meus vídeos, tá? E o laque eu sempre recomendo vocês aplicarem com um pouco de distância, dar um efeito mais seco, mas se o cliente quer algo, um efeito mais molhado, pode aplicar de perto, tranquilo? E agora, depois que falamos sobre todos os produtos aqui, esquecemos aqui sobre as lâminas, tá bom? E o navalhete, tá bom? Então tudo isso aqui está no setor de barba e produtos. Incluindo aqui setor de barba e produtos, ferramentas mais utilizadas, eu posso dizer que sim, higiênica e manutenção é onde você vai ter um aumento de clientela. Por quê? Todo cliente ele gosta de se sentir importante, certo?
Imagina a época da pandemia, certo? O que é que você imagina na época da pandemia? Assim que você entrava numa loja, o cliente ele queria logo aquele álcool em gel, não é isso? Hoje, se formos aí observar muitas barbearias, muitos barbeiros não têm mais álcool em gel na sua bancada. E aí? A pergunta é, por quê? Entendeu aí agora onde estou querendo chegar? Então, quando o cliente nota que você tem higiene, você tem manutenção, a pegada é outra. A história é totalmente diferente. E agora eu vou falar para vocês o segredo, certo, dessa bancada, desse setor aqui, tá bom? Primeiro, questão dessa caixinha aqui, quando o cliente observa que você descarta a lâmina não numa embalagem tic-tac ou então uma garrafa de Coca-Cola, quando você tem algo que é próprio para aquilo, isso também te gera valor. Quando temos aqui, certo, o que a gente chama End School Care, que ele é 5 em 1, colante, desinfetante, lubrificante, limpeza e previne rachaduras, só que ele é um produto, né, de fora, acaba sendo um acesso muito difícil. Você pode, né, adquirir produtos nacionais, como esse resfriador também de lâminas da Fox. Ele limpa, esfria, lubrifica, então acaba que vai ter uma durabilidade maior as suas ferramentas. Logo isso, temos aqui o óleo, temos o álcool spray, temos pedra úmida, temos papel toalha, aqui temos uma sequência de bandejas, máscaras, também luvas, tá bom? Muito importante você ter essa embalagenzinha, gola higiênica. Eu sempre falo que você quer colocar algum detalhe ali, certo? Muitos dos meus clientes sabem que eu viajo muito, então acaba que você pode se identificar, né? Sei lá, se o cliente sentou na sua cadeira, viu uma torre daí da França e acabou, cara, você já foi à França? Foi sim, tal. E aqui cria aquela conexão. Muito interessante, o que você também pode substituir por aquele vidrozinho e colocar alguns bombom, batom garoto, pode colocar bombom de menta, tá bom? Muito interessante. E afinal o cliente vai notar que você investe nele. E por que você investe nele? Porque muitos barbeiros pararam de investir numa coisa tão simples. E por você não investir, por não estar na visão do cliente, isso não te gera valor. Eu sempre falo que você pode sim ser esse barbeiro, que é uma coisa mais clean e tal, mas, meu amigo, vou te falar aqui, eu sou barbeiro raiz, eu não sou barbeiro modinha. Então, se você, barbeiro, está começando agora, iniciante, quer ultrapassar quem já está talvez anos no mercado, começa com isso. E eu estou falando aqui, não estou usando nada de investimento alto. Aqui, com menos de R$2.000, você tem tudo isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui, ó. Então, se você realmente quer ser barbeiro, certo? Você quer levar essa profissão para frente, você tem que mostrar, certo, valor, você tem que investir. E se você investir nisso, eu lhe garanto que tem retorno, porque cabelo cresce todo dia. Então, se você não está crescendo nessa profissão, o problema talvez não seja a profissão, seja você. Porque você não está oferecendo uma experiência, você não está investindo no seu cliente. O seu cliente está colocando dinheiro lá todo mês. Ele quer algo em retorno. Então, mostre, deixe exposto, mostre o seu cartão de visita. Pessoal, concluindo aqui essa aula, depois de entendermos aqui sobre a estação de trabalho e suas divisões, nos próximos módulos você vai aprender a saber se manusear a máquina, manusear a tesoura, certo? Eu só quero deixar o recado que o cliente está sentado na sua cadeira ali por 15 a 35 ou 45 minutos. Mostre para ele que você investe nele. Eu lhe garanto, cara, não tem nada mais melhor do que você se sentir importante, você saber que você está sendo cuidado. E aqui eu lhe garanto, se você sentar na minha cadeira olhando para isto, você vai ter sim essa experiência, tá bom? Então, tamo junto e até a próxima aula.